vamos iniciar a semana 4 do PET 4, a nossa última semana desse volume 4 de estudos. Ele tem um texto na página 70 e 71 que, após ser lido, você poderá realizar as atividades que seguem. Bem, basicamente esse texto ele vai falar um pouco para nós no início da Revolução Pernambucana, onde inicia o movimento de insatisfação da elite pernambucana, dos grandes senhores rurais e também da população contra as decisões tomadas pela corte que estava vivendo no Rio de Janeiro. Os grandes senhores rurais de Pernambuco desejavam instalar um estado independente e autogovernado, sem o controle dos portugueses que viviam no Rio de Janeiro, sem o controle da coroa. De outro lado, existia o grupo dos populares, que eram indivíduos livres, pobres, que não tinham propriedades, e eles queriam colocar fim aos altos preços dos produtos. Então, estes grupos vão se organizar para libertar Pernambuco do domínio português e instalar o regime republicano aí em Recife. Entre os revoltosos, nós temos como destaque o comerciante Domingos José Martins e o padre João Ribeiro. Eles vão, então, derrubar o governador, vão fundar um novo governo, vão decretar a extinção de impostos, a liberdade de imprensa e de religião e a igualdade entre os cidadãos. Bem, devido à pressão dos proprietários, da elite rural que participou da Revolução Pernambucana, eles vão manter aí a escravidão, apesar que um grupo era contra, queria que a escravidão fosse abolida. Mesmo com a adesão de Alagoas, de Paraíba, do Rio Grande do Norte, os pernambucanos eles foram cercados e derrotados pelas tropas reais, as tropas da corte portuguesa, e todos os líderes foram presos e executados. Assim, a elite local de Pernambuco acabou aceitando o domínio da corte que estava lá no Rio de Janeiro. Bem, em seguida nós temos em 1821 uma revolução conhecida como Revolução Liberal do Porto. Esta revolução aconteceu a partir do momento que o Napoleão ele é preso, tá? E Portugal começa a perceber que não havia interesse de Dom João e sua corte retornar a Portugal, mesmo com Napoleão preso. Um inglês, um comandante militar inglês, Lord Beresford, ele não consegue conter a insatisfação dos súditos portugueses que estavam assim muito desanimados, e sentiam-se ameaçados por ver que eles estavam igualados a ex-colonos. Então, o rei não queria voltar para Portugal. Isso faz, então, que ecloda a Revolução do Porto, lá em Portugal. Ele vai derrubar o governo que estava lá, governando em nome de Dom João, que era o governo do comandante militar inglês. Os revoltosos vão decidir criar uma junta governativa e vão convocar as Cortes Gerais para elaborar uma Constituição para Portugal. Bem, o que essa revolução desejava? Eles também desejavam, além de tirar a coroa do rei, Dom João, porque ele já estava no Brasil, eles defendiam a supremacia das cortes, a supremacia deste grupo sobre a realeza, ou seja, as cortes teriam mais poder que o rei e exigiam o retorno imediato de Dom João VI a Portugal
e a volta do Brasil à condição de colônia. Quando acontece essa revolução, Dom João ele tem, a decisão que ele tem é de retornar a Portugal, garantir a coroa, tá, e restabelecer a ordem em Portugal. Bem, para não deixar o Brasil desprotegido, ele deixa aqui o filho dele, o Dom Pedro. Já quando ele deixa o filho, ele já está vislumbrando aí num futuro próximo, uma independência. Então, seria melhor que essa independência acontecesse entre pessoas da sua própria família. Bem, a tentativa de Portugal em restabelecer o domínio político e comercial sobre o Brasil fez com que aumentasse a insatisfação da elite colonial que vivia aqui na colônia com a coroa. E isso foi fundamental para acelerar o processo de independência política. Bem, vai então surgir aqui 3 grupos políticos muito fortes. O Partido Brasileiro, que é formado por o Partido Brasileiro, formado por fazendeiros e ricos comerciantes, eles defendiam a manutenção dos privilégios e até a independência, se fosse preciso. Entre eles aí, nós temos o José Bonifácio de Andrade e Silva. O Partido Português, ele era formado por comerciantes portugueses e defendiam a volta do Brasil à condição de colônia. E o último grupo era o grupo liberal radical, que era formado por membros da sociedade urbana, da cidade, do Rio de Janeiro, de outras, e eles defendiam a proclamação da República e o fim da escravidão. O Partido Brasileiro ele vai incentivar Dom Pedro a romper com Portugal. Ele vai colher 8.000 assinaturas pedindo que o Dom Pedro permaneça no Brasil quando o pai o chama de volta a Portugal. Esse dia que Dom Pedro decide ficar no Brasil, conhecido como Dia do Fico, aconteceu em 1822, Dom Pedro vai agradar muito a elite brasileira, ao mesmo tempo vai enfurecer Portugal, porque Portugal já vê aí a ameaça de Dom Pedro não querer voltar, para lá, de forma que o Brasil ficasse aí subordinado em condição de colônia. Bem, o que mais nós temos que acrescentar aí sobre esse período que Dom Pedro, então, decide ficar no Brasil? As tropas portuguesas que não eram a favor de Dom Pedro, eles vão ser obrigadas a retirar-se do Rio de Janeiro, e alguns ministros que eram contra a independência, contra essa governança de Dom Pedro, vão pedir demissões. Dom Pedro, então, ele vai formar um novo gabinete e vai colocar apenas brasileiros nele. E o chefe desse gabinete vai ser o José Bonifácio. Em junho de 1822, Dom Pedro convoca a Assembleia Constituinte, o que vai aumentar o conflito de interesses entre Portugal e a colônia, tá? E em agosto de 1822, Portugal exige que Dom Pedro retorne imediatamente para lá e anula todas as suas decisões aqui na colônia. Com isto, o ministro José Bonifácio se reúne com todo o ministério e eles vão então insistir com o príncipe regente Dom Pedro para que declare a independência do Brasil, e eles vão contar com o apoio da imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro. A história conta que Dom Pedro estava viajando de volta para São Paulo
E no dia 7 de setembro, ele estava às margens do Riacho Ipiranga, quando ele recebe, então, a carta de seu pai, das cortes portuguesas, exigindo que ele retornasse imediatamente para Portugal. Junto a esta carta, ele recebe também a carta de José Bonifácio e da sua esposa Leopoldina, intimando ele a tomar uma decisão, já que ele teria que retornar para Portugal. E eles então, José Bonifácio e Leopoldina, estimula ele que aquele era o momento então de realizar a independência. Então, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclama a independência do Brasil e depois é coroado imperador do Brasil como Dom Pedro I, aí em outubro de 1822. Não foi fácil, ele enfrentou resistência portuguesa no Nordeste, em várias regiões aqui da colônia. A independência política não promoveu mudanças profundas na economia do Brasil, nem na sociedade, já que quem apoiava Dom Pedro na independência era a elite agrária e burocrática. A escravidão, a produção para exportar, os seus produtos permaneceram, assim como o privilégio dos ingleses em comercializar com o Brasil. A diferença da nossa independência com a independência de toda a América Espanhola é que não houve fragmentação do nosso território, do território brasileiro. Por que o nosso território não se fragmentou, não se dividiu em vários? Ficou tão grande, o Brasil é um país muito grande, de dimensões continentais, quase um continente. Porque quem apoiou a independência foi a aristocracia, ou seja, os grandes donos de terra. E não interessava a eles estimular aí a fragmentação do território. Seguindo para as atividades, atividade 1, letra A, quais foram as maiores exigências do movimento revolucionário liberal ocorrido em Lisboa em 1820, em relação ao príncipe regente e ao Brasil? Então, no movimento liberal aí do Porto, o desejo deles era o retorno de Dom João e da corte a Portugal e a volta do Brasil à condição de colônia portuguesa. Na letra B, quem passou a representar a corte portuguesa no Brasil após a volta de Dom João a Portugal e qual era seu relacionamento com o monarca? Então, quem que estava aqui representando a corte no Brasil depois que o Dom João voltou? Então, Dom Pedro, que fica representando a corte portuguesa no Brasil, e ele é filho de Dom João VI e príncipe regente aqui no Brasil. Na letra C, perguntou para nós quais eram os principais grupos políticos da sociedade fluminense, que é lá no Rio de Janeiro, em 1822, e quais eram seus interesses em relação ao processo de independência. Você acha essa resposta no terceiro parágrafo do texto. Então, você tem lá o Partido Brasileiro, formado por fazendeiros e ricos comerciantes, e eles defendiam a manutenção dos privilégios de 1808 e a independência, se fosse necessário. Depois, o Partido Português, formado por comerciantes portugueses que defendiam a volta do Brasil à condição de colônia. E o Grupo Liberal Radical, formado por membros da sociedade urbana que defendiam a proclamação da República e o fim da escravidão. Na atividade 2, é para você observar esta imagem, este quadro da independência ou morte, que foi pintada por Pedro Américo e está exposto no antigo Museu do Ipiranga, que tem em São Paulo. Hoje ele tem o nome de Museu do Estado de São Paulo, se eu não me engano. Você tem essa tela, ela é enorme, o tamanho dela, ela é grande,
e ela mostra então a cena da independência, tá? É um quadro feito aí pelo Pedro Américo. Em seguida, nós temos aqui algumas informações. Bem, na letra A, então, a resposta, né? Os contrastes seriam o local, a vestimenta, tanto de Dom Pedro quanto dos seus acompanhantes, o número de pessoas é um contraste, já que não era aquele número tão grande, um exército. E uma coisa interessante é que naquela época nem tinha aquele exército, os dragões da independência. Aquilo lá foi depois da independência. Então aquele exército não existia. A imponência dos animais é um outro contraste. O fato de Dom Pedro estar doente também. Ele não estava com aquele vigor todo, ele estava doente. Então estes são os contrastes entre a fala dos historiadores, a pintura e a fala dos historiadores. Depois, na letra B, na sua opinião, por que o autor pintaria uma imagem tão fora da realidade da época para eternizar o grito do Ipiranga? Então, o autor ele busca retratar a independência de forma heróica e nos moldes europeus, dando um caráter mais glamouroso e histórico para o momento que ele desejava eternizar na tela dele. Espero ter ajudado, boas atividades e até a próxima.